Alerta Super. Na Rádio Super, política em análise. Com Ricardo Corrêa. Vamos fazer a nossa ponte aérea BH Brasília, ir até a redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde também ao Roberto e a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar. Boa tarde, Ricardo. Nós que agradecemos. Ricardo, não sei se é uma impressão minha, mas se isso é comum a cada presidência, mas eu estou um pouco impressionado com a velocidade como a equipe do governo Lula, do presidente Lula, vem trabalhando aí para ampliar a base de apoio no Congresso Nacional, tentando aprovar até mesmo uma PEC para manter de pé esse orçamento de 2023, tarefa que não vai ser muito fácil, mas enfim, como que você avalia aí a construção dessa base de apoio? Pois é, Léo, esse ano as coisas estão realmente um pouco mais aceleradas, mas por um motivo muito simples, né? A gente tem menos tempo até a posse, né? Assim como normalmente o segundo turno da eleição dá uns dias a mais aí, ainda no mês de novembro, para que isso seja feito. Dessa vez, como foi no último dia do mês de outubro, aliás, né? O mês de novembro e dezembro praticamente apenas, né? 2 meses para que faça essa transição. E por isso estão fazendo de forma mais acelerada, né? O presidente eleito está viajando, né? Tá lá na Bahia, enquanto isso a equipe de transição está trabalhando em Brasília com uma questão muito urgente, e aí explica um pouco essa pressa em fazer essa transição rápida, pelo menos do ponto de vista do legislativo, que é de que precisa mexer no orçamento de 2023 e aprovar essas mudanças até o dia 17 de dezembro, né? Essa é a data para a aprovação do orçamento de 2023. Muito pouco tempo, e para fazer isso vai ser necessário uma conversa grande aí com os parlamentares. O principal tema é fazer caber no orçamento a questão do auxílio de R$600, né? E para isso, para que o auxílio continue em 600, porque no orçamento enviado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta enviada pelo governo, esse auxílio está em R$400, para que ele aumente para 600, vai ser necessário abrir um espaço, a gente até falou disso aqui ontem, abrir espaço nesse orçamento. E a maneira encontrada foi criar uma PEC de transição, eles estão chamando de PEC da transição, que é uma PEC que vai dizer o seguinte: olha, o que está no Auxílio Brasil, no aumento do Auxílio Brasil, e também o que está na criação desse mecanismo de dar mais R$150 para quem tem filho até 6 anos, que também é proposta de campanha de Lula, esses valores estarão fora do teto de gastos. Eles estarão excepcionados do teto de gastos. E aí, óbvio, você abre um espaço no orçamento para dizer, olha, não é que eu estou descumprindo o teto, eu estou só pegando um pedacinho e botando fora do teto. Claro que isso gera discussão, né? Isso seria furar o teto ou não? Na minha avaliação, claro que é furar o teto, como foi furado quando se criou a PEC dos precatórios. Mas quando você cria você fura o teto de uma forma mais específica, você também diminui a possibilidade de que se diga que o teto efetivamente acabou, né? Como vinha sendo discutido na campanha de Lula, de simplesmente eliminar e não ter teto nenhum. E aí, para fazer isso, como eu disse, precisa dessa PEC, que vai ser provavelmente colocada em votação no Senado primeiro, para ir mais rápido, porque o Senado, o governo futuro, né? O futuro governo tem uma base mais confortável, para depois ir para a Câmara, e tudo isso precisa ser aprovado até o dia 17 de dezembro, e por isso essa correria toda, né? E chama a atenção também toda essa autonomia que o Geraldo Alckmin, claro, não poderia ser diferente, ele vai ser o vice-presidente da República, mas também a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com uma autonomia muito grande para articular isso tudo, né? O Lula deixou realmente que eles decidissem aí os rumos de toda essa articulação política, né? Pelo menos dessa questão específica da PEC, sim, porque há uma pressa de se resolver. Isso já foi alinhado com eles antes, né? Obviamente o Lula já conversou com eles antes para que eles pudessem trabalhar isso, né? Tanto o Alckmin quanto o Gleisi, quanto também o Wellington Dias, né? Que está responsável pela área econômica nessa transição também, estão participando muito ativamente, a Luiz Mercadante, dessas discussões dentro do Congresso Nacional a respeito da PEC. Agora, a formação da base aliada, aí já não é exatamente com eles apenas, né? Mas quando o ex-presidente voltar, até porque ele vai utilizar também a composição dos ministérios como estratégia, né? Mas o que a gente vê no primeiro
momento em Brasília, Léo, é um interesse muito grande dos parlamentares de fazer parte da base do governo. Eu falei sobre isso aqui de manhã no Super N, como a política profissional é diferente da política do dia a dia nosso, né? As pessoas estão até agora discutindo a eleição, né? Quem votou em um e votou em outro. E para quem está lá não tem essa. A turma que estava no governo Bolsonaro agora quer estar no governo Lula também. Então, metade, dizem, né? Pelo menos metade, ou quase a metade do PL do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o partido do atual presidente, pode estar numa eventual base de Lula, dependendo do que conseguirem articular lá dentro do governo. O PP também, uma boa parte, grande parte do PP, pelo menos metade do PP, e talvez até mais da metade, se houver uma aliança com Arthur Lira no comando da Câmara. O Republicanos, que estava na chapa de Bolsonaro, também já há conversas para que esteja na chapa. O União Brasil, que se disse independente, já disse o presidente Luciano Bivar que não tem interesse de ser oposição e que pode sim estar junto, né? O MDB, que lá atrás foi acusado de golpista e tudo mais. PSDB, uma parte do PSDB, que foi oposição ao PT durante muito tempo. O PSD, que já vem conversando porque quer o apoio do PT para a reeleição do Rodrigo Pacheco, né? Uma aliança até mais que faz mais sentido e tal. Então, há uma busca muito grande de vários parlamentares para fazer parte da base aliada, né? Não é exagero falar que praticamente todo o bloco do Centrão já está com Lula, mesmo antes da posse. Claro que a gente sabe que tem exceções ali, né, Ricardo? Eduardo Bolsonaro possivelmente nunca vai se aliar, ser base de governo Lula. Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, daqui de Belo Horizonte. Enfim, a gente tem essas exceções, mas o Centrão já é Lula praticamente. Bobo trouxa é quem brigou com parente, com família, com colega de trabalho nessa nossa política do dia a dia, porque, como você bem disse, na política profissional é muito diferente essas transações. Eu fico até imaginando, aproveitando essa deixa e fazendo um parênteses aqui, sobre, por exemplo, evangélicos, né? Cristãos dessas denominações evangélicas, das diferentes igrejas aí que a gente tem pelo Brasil. Ver Lula hoje sendo quase que apoiado por Silas Malafaia, Edir Macedo, fico imaginando como que é a cabeça desses seguidores, desses pastores, desses líderes evangélicos diante disso tudo, né? Porque ficaram 4 anos endemonizando o PT, o ex-presidente Lula, agora vê as suas lideranças religiosas quase que embarcando aí nesse mesmo bloco de apoio. Então é muito diferente lá dentro de Brasília, aí em Brasília, no Congresso Nacional, da política que a gente discute aqui no dia a dia. E inclusive do outro lado também, né? Porque você veja, Lula passou a campanha inteira demonizando o orçamento secreto, né? Que é realmente uma excrescência da atual gestão da Câmara e do Congresso brasileiro. Mas passou o tempo inteiro criticando o orçamento secreto e dizendo que tinha que acabar com o orçamento secreto, isso não poderia acontecer. Agora, em meio a essas negociações do Centrão, já não há críticas tão duras ao orçamento secreto. Já se fala, a gente tem que melhorar um pouquinho a transparência, mas nos bastidores já se fala, não, pode se manter o orçamento secreto em troca desse apoio do Centrão, né? Então, na prática, quando você chega no governo, certas críticas que você fazia na oposição, você já não faz mais, né? Então, a gente pode ter o Centrão dentro do governo Lula em troca de um orçamento secreto, ainda que ele seja um pouquinho mais transparente e um pouquinho menor, porque estão negociando, em vez de 19 bilhões, ele voltar a ser 16, como ele era antes e tal, mas, de toda forma, já é um abrandamento, claro, da crítica que o PT fazia ao orçamento secreto, tudo isso para conseguir governar, né? Então, é assim mesmo, né? Ser oposição é muito mais fácil do que ser governo, pelo menos para quem conduz, né? Mas, ao mesmo tempo, para os parlamentares, todo mundo quer ser governo porque quer morder ali uma verbinha de emenda, de apoio, algum cargo e tal. E isso acontece com frequência. Por isso que a gente vê parlamentares ficando nos cargos tempos e tempos, cada vez mais tempo. Veja o caso do Ciro Nogueira, foi indicado para a transição e está fazendo uma transição super normal aí com o PT, né? Embora ele diga que não quer compor com o partido, com o PT, porque ele na campanha foi muito duro contra o PT, ele já disse que não vai se opor. Se o PP quiser, e tem uma parte do PP que é expressiva,
que sempre apoiou Lula, né? E o Lira, embora não apoie, caso ganhe também o apoio do PT à presidência da Câmara, e parece que isso vai acontecer porque o PT não tem coragem de enfrentá-lo pelo tamanho que ele ganhou na Câmara, ele também pode vir a apoiar o PT em algumas pautas, né? O que vai ser difícil para o futuro governo é apoiar pautas na área de costumes, né? Diferente, assim como Bolsonaro também não conseguiu aprovar pautas na área de costumes. Na pauta econômica, sempre há espaço para essa negociação, principalmente com o Centrão, né? Sem dúvida. E ainda tem os diamantes da coroa, né? Os diamantes são os ministérios, né? Porque Lula vai saber escolher muito bem a quais partidos entregar os ministérios, outros ministérios que serão criados, ou seja, ainda tem muita negociação a ser feita, né, Ricardo? Exato, porque se ele vai criar mais 10 ministérios, talvez crie mais 10 ministérios, ele consegue distribuir mais poder, né? Além dos ministérios, tem os bancos públicos, as estatais, segundo escalão, terceiro escalão, quer dizer, como ele não apresentou, não anunciou nome nenhum, ele pode começar do zero a partir desses nomes a negociar, né? A expectativa de que talvez ele indique o primeiro nome do Ministério do Meio Ambiente na viagem que ele vai fazer ao Egito para a COP27, né? A COP começa nesse fim de semana, mas parece que ele só vai na outra semana. Então pode ser que algum nome seja anunciado. Lá tem gente que fala da possibilidade da ex-ministra Marina Silva ser ministra do Meio Ambiente. Tem gente que fala da Isabela Teixeira também. Quer dizer, há algumas alternativas. Como a Marina vai viajar com ele para a COP, tem muita gente achando que ele pode até chegar lá na COP e anunciar o nome dela. Mas vai ter muito espaço de ministério para negociar com os aliados e com os futuros aliados, né? Os antigos oposicionistas e hoje aliados. Sem dúvida. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, muito obrigado, então. Espero que você tenha um ótimo final de semana, consiga descansar. Falava aqui com o Roberto, né? Primeiro final de semana depois dessas eleições intensas, que a gente consiga descansar de fato, né? Eu vou trabalhar, viu, Léo? Eu vou trabalhar sábado e domingo, mas mas a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Eu tô aqui domingo, mas só de não ser domingo de eleição já tô feliz. Certeza. Verdade. Ricardo, muito obrigado. Um abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para o Roberto, para todos os ouvintes. Até mais.